Nesse último domingo foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. Uma lei que existe no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, está em vigor desde 2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre informação da personalidade de cada indivíduo, é assim que está descrito na lei. Essa data, ela existe para que haja a conscientização sobre a relevância da privacidade e entender como está o contexto atual da divulgação de dados sem a permissão do responsável. E para a gente falar mais sobre a data e sobre a proteção de dados no Brasil, o Manhã Bandeirantes conversa a partir de agora com a doutora Denise Bezin, advogada da área de tecnologia e inovação da LO Batista. Doutora Denise, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, agradeço imensamente a oportunidade de conversar sobre um assunto tão caro para a sociedade, para as pessoas físicas e para os empresários. É uma grande honra estar aqui nessa manhã conversando com você. Na sua visão, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em vigor hoje no Brasil, ela já é suficiente ou ainda são necessárias algumas alterações urgentes? Olha, o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um rol de artigos que determina uma série de observâncias que o empresário ou o profissional que lida com dados pessoais precisa observar para respeitar os direitos das pessoas. Em 2022, para vocês entenderem um pouco, proteção de dados passou a fazer parte do rol dos direitos fundamentais na Constituição Federal. Então, se existia alguma dúvida se a lei ia pegar ou não ia pegar, essa dúvida foi sanada, né? Temos hoje a nossa proteção ali estabelecida na Constituição Federal. O que ocorre é que algumas empresas ainda se beneficiam porque o legislador deixou alguns artigos da lei para serem regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Com isso, algumas obrigações foram sendo empurradas a partir do momento que a lei entrou em vigor. Então, ali naquele momento, 2020, 2021, que as empresas precisavam começar a se movimentar para se adequar às regras estabelecidas pela LGPD, algumas empresas estavam saindo daquele momento pós-pandemia, não tinha capacidade de investimento, e deixaram para um segundo momento para investir na adequação, no aculturamento, na mudança de comportamento dentro dos seus negócios, né? Nesse ínterim, houve muita campanha para conscientização da população com relação aos seus próprios direitos, né? Começou pelas ondas de propagandas com relação às drogarias, a necessidade de fornecer CPF para ter descontos, depois a gente passou pelas propagandas de tecnologia, dos celulares, sua privacidade é nossa prioridade, os bancos também fazendo essa movimentação. Então, a gente sente que hoje a população se empoderou um pouco mais deste conhecimento. Por outro lado, a gente observa que as empresas que tinham ficado na retaguarda para adequação, observância da lei, né, agora sentem a pressão das empresas que fizeram adequação num primeiro momento, então a gente vê esse efeito cascata pressionando a sociedade para movimentar no sentido de realmente observar a legislação e as regulamentações que de fato estão sendo implementadas pela nossa autoridade nacional, que é a ANPD. Tiago Prudente, doutora Denise Bezin, advogada da área de tecnologia e inovação, conversando com a gente sobre a proteção dos dados pessoais, marcando o Dia Internacional da Privacidade. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender o seguinte, a lei entrou em vigor, está sendo implantada aos poucos, como qualquer lei no Brasil, né? A regulamentação demora um pouco para engatar de vez, como a gente pode dizer mais claramente, mas eu queria perguntar uma questão. A gente está se aproximando de um período eleitoral.
E aí a LGPD também se aplica a essas questões. Como é que a população sabe que a pessoa está infringindo a privacidade dela? Por quê? Porque eu estou perguntando isso porque existem ainda, se você pesquisar na internet, você ainda encontra pessoas que vendem bancos de dados. Muito facilmente. Com CPF, telefone, tudo que você precisa de uma pessoa. Até que ponto isso infringe a lei de proteção de dados? Isso é permitido? Um político pode comprar esse banco de dados e entrar em contato com essas pessoas? Ou uma empresa também, a gente está falando aqui político, mas uma empresa também poderia fazer isso. Isso é permitido? Infringe a lei? Meus dados poderiam estar nesse banco ou não? Ótima pergunta, Tiago. Em ano eleitoral, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, já sinalizou que publicará materiais orientativos para a população e diretrizes para comportamento do período eleitoral. Existe já material publicado nesse sentido. Com relação aos direitos do titular de dados, no nosso direito, a lei traz um rol taxativo dos direitos do titular. Esses direitos precisam ser observados. E como que o titular descobre se esses direitos são observados ali na manipulação das suas informações? Na observação e no questionamento. Para isso, ele pode endereçar perguntas para o local que ele entende que possa estar sendo manipulada a sua informação de uma forma contra o seu direito e fazer perguntas para entender como que aquele dado está sendo armazenado, com quem ele está sendo compartilhado, qual é a finalidade do uso daquele dado, né? Qual é a base legal que aquela empresa está se utilizando do dado pessoal. Para vocês saberem, a primeira multa aplicada pela NPD no Brasil, o ano passado, meados do ano passado, foi um valor baixo. Entretanto, uma das questões centrais da multa foi exatamente a venda de dados pessoais para um período eleitoreiro no estado de São Paulo. Foi a partir de uma denúncia feita para o Ministério Público, houve uma investigação, descobriu-se que houve ali uma venda de um banco de dados, e a partir daí a NPD fez as investigações e verificou uma série de infringências à lei e aos direitos dos titulares de dados que tinham ali sido comprometidos pelaquela lista que foi vendida. Doutora... Então, não pode vender lista. Perfeito, importantíssimo esse ponto nesse ano eleitoral em que nós vivemos. Agora, doutora Denise, até perdão pela interrupção, mas só para a gente entrar também num outro aspecto que a senhora destacou, com relação a farmácias, por exemplo, que criaram quase uma regra de que para você fazer a compra de um medicamento, eles utilizam ali o CPF. Mas não apenas farmácias, você tem, por exemplo, grandes redes de varejo, lojas que vendem roupas, calçados, que solicitam o CPF não para a nota fiscal paulista ou para algum outro programa de bônus, mas associando o teu CPF com uma eventual troca de produtos. A loja pode, no caso de uma negativa do cliente que não se sentir à vontade, deixar de fazer no futuro uma troca porque ele não cedeu o CPF? Como é que fica essa relação se o cliente não se sentir confortável para divulgar um dado pessoal, mas a loja faz esse pedido quase como uma condição para que a compra seja realizada? Tá certo. Todo mundo tem o direito de fornecer o seu dado pessoal ou se recusar de fornecer o seu dado pessoal. Qual é o dever de quem solicita? Informar qual é a finalidade, para que ele pretende colher aquela informação, né? E na trilha, no ciclo de vida daquela informação dentro daquela empresa, daquela instituição, daquele web commerce, aquela finalidade precisa ser preservada. Se a finalidade for desviada, o titular de dado precisa ser informado que em algum momento o seu dado vai ser usado para outra finalidade que não aquela que ele foi informado no início. O que o titular pode fazer?
revogar a autorização para o uso daquela informação. E aí a gente tem a questão do consentimento, né, que é quando eu autorizo o uso do dado pessoal, que eu revogo, eu tiro a autorização de usar aquela informação, e para isso eu sou informado quais são as consequências. A lei obriga que a empresa informe quais são as consequências da revogação desse consentimento. Ele pode não fornecer previamente e também ali ele não colher os frutos dele não ter informado. A gente também encosta aqui no direito do consumidor, né? Até onde a empresa pode exigir, qual é o limite de coleta de informações necessárias ali para justificar o trânsito das informações. É para fins cadastrais? É para preservação de crédito? É para contato futuro? Qual é o período que eu armazeno essa informação? É uma questão complexa, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma lei que está nem acima nem abaixo de outras leis, então a gente muitas vezes faz uma avaliação multidisciplinar para fazer a orientação correta para o titular de dados ou no contraponto para a empresa que vai tratar os dados pessoais. Nós estamos conversando com a doutora Denise Bezin, advogada da área de tecnologia e inovação da LO Batista, falando a respeito da proteção de dados, já que no último domingo foi o Dia Internacional da Proteção de Dados. E o ouvinte participando conosco, doutora Denise, tem uma pergunta aqui do ouvinte Edivalmir Massa. Ele escreve o seguinte: muitos falam que os dados de PJs, pessoas jurídicas, não são restritos. Ele tem algumas dúvidas, pois faz a abertura de empresas e não fique assustada, ele comenta, mas a junta comercial nem liberou os documentos registrados e o sócio da empresa já recebeu um e-mail oferecendo a ele a compra do certificado digital para a empresa e já mandam o CNPJ que nem o contador recebeu. Na visão dele, os próprios órgãos públicos não estão nem aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma situação que precisa ser vista com muita atenção, né, doutora? Sim, com certeza. Isso é uma prática que acontece muito aqui no Brasil. Não é privilégio, aliás, do Brasil. Isso é uma prática que acontece, que é o compartilhamento de dados para aproveitamento de oportunidades. Então, falando um pouco dos órgãos públicos, a gente sabe que existe um investimento forte em treinamento, em aculturamento das entidades públicas para se adequar, pois elas estão, sim, na mira da autoridade para demonstrar adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente sabe que o fator humano é o fator principal do desvio da lei. Então, se o time, se dentro daquela organização existe alguém que desvia a informação, são questões que vão para além de simplesmente eu instituir uma política ou treinar uma equipe. A gente precisa realmente estabelecer regras claras de penalização para as empresas em que compartilham os dados dessa forma. Por exemplo, no Brasil, foi um caso emblemático, logo quando a LGPD entrou em vigor, de um desvio, assim, de um compartilhamento de bancos de dados, assim, a exemplo desse caso da junta comercial, aqui no estado de São Paulo também, uma pessoa comprou um imóvel e depois da compra desse imóvel, pouco tempo depois, ela foi contatada por gesseiro, tapeceiro, cortineiro, e foi um grande espanto, já que esse comprador só tinha fornecido as informações específicas para fazer a sua operação, sua transação imobiliária. E aí ele levou esse caso para a justiça. No caso, a empresa ainda não tinha, o caso tinha acontecido, o fato aconteceu antes da entrada em vigor, então não houve penalização, mas foi um caso emblemático que trouxe para a discussão justamente o compartilhamento de bancos de dados que as pessoas fazem para se beneficiar e gerar novos negócios, né? De fato, essa prática, ela vai contra o que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados.
quando o titular ele tem que estar sempre informado previamente do compartilhamento. Então, por exemplo, eu entro em um site e eu cadastro as minhas informações. Se as minhas informações forem ser compartilhadas com um segundo site, esse titular deve estar informado ali que essa informação vai sair daquele âmbito e vai ser compartilhado para outra finalidade, e assim sucessivamente. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Denise Bezin, advogada da área de tecnologia e inovação da LO Batista, quem agradecemos muito pelas informações e que, claro, mantemos sempre esse canal aberto, doutora Denise, para futuros esclarecimentos. Senhora, sempre muito bem-vinda aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, e o caminho é governança de dados, treinamento de equipes, medidas robustas para proteger contra cyber attacks e conscientização da população quanto aos seus direitos. Eu fico à disposição e um bom dia a todos.